E aí, pessoal, nessa aula vamos ver alguns outros hooks que são bem úteis. Temos o use callback, use memo, use ref, use imperativo handle, use layout effect, vários que a gente tem aí. Eu vou dar mais foco em alguns, como use callback, use memo e ref. E o imperativo handle, a gente tem até vídeo no canal falando sobre o imperativo handle e como usar, dou até um exemplo lá. Mas vamos por parte. Vamos começar primeiramente com o use callback. E no caso, o use callback ele retorna um callback memorizado. O que seria isso? Ele mantém uma função que a gente criar na memória e essa função ela vai se manter durante toda a vida útil do componente. Então, aquele ciclo que a gente viu de montar, desmontar, ele não vai impactar dentro do nosso callback. Ele não vai ter que recriar para cada renderização. A menos que você realmente necessite que em algum momento ele seja renderizado novamente, seja criada uma nova função, mas isso também você vai criar a partir das dependências que você pode colocar. Então, para entender um pouco melhor isso, a gente vai pegar esse callback que a gente tinha e a gente vai transformar ele em use callback. Então é bem simples, a gente vai importar o use callback também do React. Então, use callback. A gente vai ter, vou quebrar aqui para a gente não perder a função, mas a gente vai ter o use callback. Ele também vai receber uma função, então nada mais que o use effect, e também um array de dependências. Então, essa função a gente pode fazer da mesma forma que está aqui. Podemos ter esse set name da mesma forma que está aqui. Então, eu vou copiar direto. Vou remover isso aqui e vou dar enter. Vou tirar esse aquele de cima para ele não ficar criando um alerta cada vez que renderizar. Vou tirar o console. Legal. E aqui, voltando, a gente vai ter uma função que ela não vai ficar sendo atualizada mesmo que a gente atualize o estado apertando aqui. Então, essa função não mudou. Não mudou em que sentido? Ela vai ser sempre uma função que vai ter um set name, ele vai pegar o valor anterior e vai atualizar baseado no nome que esteja lá. E a gente pode voltar àquela outra forma que a gente tinha feito antes. Então, aqui, vou tirar esse old, ele vai virar realmente o name. Então, name, e ao invés de retornar, a gente vai fazer o set name passando o que a gente quer atualizar. Tá. Aqui você viu que ele começou a ter um erro aqui embaixo nas dependências. Isso graças ao plugin que a gente instalou. E ele começa a dizer que está faltando a dependência do name. Por quê? Porque dessa forma, ele não vai conseguir atualizar o nome que está aqui. Então, por exemplo, a primeira vez que ele criar essa função na memória, o nome vai ser Ismael, por exemplo, aqui, porque a gente criou iniciando o nosso estado com Ismael. Então, a gente vai ter na memória a primeira função com o Ismael. Mesmo quando trocar, por exemplo, o Ismael vai trocar para Pablo, esse name ele vai continuar sempre sendo Ismael, mesmo que o nome de fora atualize. Então, eu vou colocar aqui para você ver. Vou colocar no console.log name. E aqui eu vou colocar por fora o console.log, colocar state e vou colocar um string com name. Que a gente vai saber que o estado vai ser um e o que está na função vai ser outro. Então, que eu posso até colocar também da mesma forma. Handle press. Vou colocar dois pontos. Pronto. Eu vou dar um reload. Então, aquilo que eu falei, a gente tem um state e no state está o nome Ismael. Então, eu vou trocar para Pablo. Então, ele printou aqui, o handle press estava o Ismael e ele trocou o estado para Pablo. Mas eu vou apertar novamente e a gente vai ver uma coisa interessante.
ele continua com o nome Ismael lá dentro. Porque ele está vendo aqui Ismael, name Ismael. E por que isso acontece? Como eu falei, ele vai manter na memória uma função da forma que foi criada. Então, na primeira vez que ele criou certo. Esse nome era Ismael. Então, ele fez uma cópia dessa função com esse nome. Então, ele colocou na memória para você essa função tendo o parâmetro ali, que seria o nome, igual a Ismael. Então, por isso que quando eu atualizo aqui, ele não está atualizando do nada, porque ele está vendo esse nome no nome antigo. Então, digamos que seria isso, o nome antigo. Tanto que, se eu fizer alguma modificação, esse nome que vai estar fora aqui é o Pablo. Então, a gente vê o state, Pablo, tanto que não mudou, não fez nenhum console. Então, o que a gente precisa fazer, como eu falei, é atualizar a função toda para pegar o novo valor quando esse valor for alterado. Então, pelo fato de eu colocar agora o nome, toda vez que o nome mudar, ele vai recriar essa função na memória. Então, agora a gente tem o Pablo, ele vai ver, opa, o nome não era mais Ismael, porque eu atualizei minha função na memória. E agora eu tenho o nome Pablo, então beleza, eu vou trocar para o nome Ismael. E aí sim, você tem a funcionalidade do callback, que seria manter na memória todo o seu estado de uma função específica. Isso é útil por quê? Porque quando você passa para um outro componente, se você trocar a referência da função, esse componente também vai atualizar devido ao ciclo de vida do componente, como a gente falou. E como eu já falei, quando você altera qualquer propriedade, o componente se altera. Então, dessa forma, a gente não estaria alterando o componente, pois enquanto o nome não mudar, não há necessidade de criar o botão. E isso é basicamente o que o useCallback faz. Ele mantém na memória uma função para você, para evitar renderizações. Outra coisa legal que a gente vai ter, vou separar também, é o memo. Vou colocar como memos. E o memo, diferente do callback, ele mantém um valor. O callback ele mantém uma função. Então, o memo ele mantém um valor. Então, eu vou colocar aqui const. Vou chamar de name changed. E vou colocar um use memo, que ele também exporta do React. Também vamos seguir o mesmo princípio. Temos uma função e no final um array de dependências. E qual a diferença? Como eu falei, a gente vai retornar retorno a value. E esse value pode ser qualquer coisa. Geralmente, essa função ela mantém na memória esse valor e evita que também o componente renderize. E você pode usar para várias coisas. Então, eu vou usar para exemplificar o seu nome com a sua data. Então, eu vou criar uma data, vou colocar ela para string, vou juntar os dois e vou retornar. Só para a gente ter uma ideia. Eu vou colocar return name. Vou colocar uma função aqui, um string. Eu vou colocar o name barra colocar um new date. E isso que a gente está retornando. Você vê que da mesma forma ele está pedindo a dependência do name, que a gente vai estar trabalhando com o name. Nesse ponto, eu posso usar esse value em qualquer local. Então, eu vou colocar aqui como o nosso nome em si. Vai ser o nosso nome mudado. Então, legal. Ele está dando aqui a data para mim. Sábado, 21 de agosto de 2021. Mas, como eu falei, ele não vai se alterar a menos que o nome altere. Então, aqui, já atualizou. Vamos olhar a hora. Ó. 14h50 e 18 segundos. Então, vou atualizar novamente. E ele está alterando. 47, 49, 50, 51, 52. Então, está contando os segundos. E a gente está atualizando por conta do nome. Da mesma forma, se eu tirar essa dependência daqui, ele vai parar de atualizar a hora. Então, vamos tirar só para testar. Ó, ele está trocando lá em cima o hello.
e não está atualizando a hora. Porque também a gente segue o mesmo princípio, que a gente precisa ter uma dependência para atualizar o valor em si. Por que eu usaria o useMemo? Vamos supor que você tenha um valor que você precisa calcular ou que você precisa fazer uma formatação, por exemplo, a data, uma data de criação. Se eu criei o meu usuário nessa data, vamos supor lá, tem um usuário no banco e ele foi criado na hora X. Se eu quiser mostrar quando o usuário foi criado, eu não preciso que a cada renderização eu faça o cálculo da formatação da hora, da data em si que ele foi criado. Então, para isso, a gente usa o useMemo. Ele vai manter na memória um valor, até que uma das suas dependências se atualizem, então ele realmente vai calcular novamente. Da mesma forma que estava aqui. A gente estava em 51, já é 52, então se eu atualizar, ele vai buscar para mim lá. E vai dar o valor certinho, o que é bem legal. Também temos outro hook interessante, que é refs. Então, ele vai ser o useRef. Então, eu vou fazer o const, vou chamar de inputRef, que a gente vai trabalhar com input, para a gente conseguir ver como ele se comporta, igual useRef. Você pode ver que ele também está importando diretamente do React. Ref. E aqui, coisa legal, é que todo ref ele vai ter um valor no current, que é o valor atual dele. E essa referência, ela também é uma referência em valor na memória. Então, não importa quantas vezes o seu componente renderizar, esse valor que está aqui dentro, ele não vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar nesse input ref um valor qualquer. Então, eu vou colocar um nome qualquer, colocar app, alguma coisa. E se na minha função, por exemplo, essa aqui, eu colocar outra função, criar uma aqui, para dar um console.log no input f.current, quando eu apertar, ele vai printar para mim aquela variável que seria o app. Legal, esse é um conceito legal. Mas aí que entra a real funcionalidade do ref. O ref, ele é usado para oferecer realmente uma referência a um componente diretamente. Então, por exemplo, se eu tenho um input, que a gente não tem aqui no nosso caso ainda, mas eu vou adicionar. Eu vou colocar aqui impact input, diretamente do React Native agora. Deixa eu colocar um estilo nele. Então, eu vou colocar aqui, colocar um background color RGB 0000. Eu vou colocar RGBA, na verdade. Vou colocar uma opacidade de 0.1. Vou colocar esse input aqui. Então, vou colocar Tyler, que a gente já consegue ver ele. Vou colocar um pad de 20 pixels, que a gente já consegue escrever. Está ali. Para deixar mais claro, eu vou colocar color white e o font size de pelo menos 14 pixels. Deixa até um pouquinho maior para você conseguir ver melhor. Tá, que eu coloquei that. Então, o que acontece? A gente está renderizando esse text input. E aí eu ainda não falei desse componente, mas a gente tem como pegar o valor que é alterado aqui dentro. Então, se eu colocar Ismael, a gente tem como pegar esse valor e passar para um estado. Mas, com o input ref, eu consigo passar para esse componente, que é o meu ref, e passar o meu input ref. Aqui ele vai reclamar por conta da tipagem, mas tranquilo, eu vou tirar até aqui. E agora, nesse ref, eu vou ter uma referência direta na minha árvore para o elemento, para o componente text input. Ele está reclamando aqui, que está dizendo que a referência não está dando match, né? Então eu vou tipar a nossa referência. Então text input, eu vou colocar um objeto como um text input, que ele vai parar de dar esse erro. Então aqui na nossa função, eu vou usar essa ref e vou fazer um ponto focus, que é um método que dá foco no nosso input.
Então vamos testar. Deixa eu tirar o foco. Pronto, estou sem foco no input. Vou até abrir o teclado para quando apertar no nome Change Name, ele dá um foco no input. Então você consegue ver o cursor piscando ali. Aqui, ó. E ele abriu até o teclado. Eu deixei o teclado justamente para mostrar que está focado. Então, aqui. E ele deu um foco. Então, o ref é legal por conta disso. Eu consigo acessar várias coisas que estão dentro do meu componente que eu estou referenciando. Então, eu poderia também acessar outros métodos, como o blur, que ele tira o foco. Então, se eu estou focado, apertei, ele tira o foco. Agora que eu vi que eu estou dando console nas funcionalidades, então, deixa eu remover aqui. E seria basicamente isso. O ref, ele vai manter uma referência do seu componente e conseguir acessar os métodos que são expostos pelo componente. Você também consegue ver isso direto na documentação de quais métodos são expostos pelo componente. Você também consegue ver aqui, então, criar aqui, blow, focus, e você também consegue atualizar até o próprio state, então, on change text, e você consegue passar uma função que vai atualizar o texto. Então, aqui eu vou pegar o meu texto atualizado e vou setar ele no set name. Vou passar o meu texto. Então aqui a gente tem o Ismael, tem um nome que está sendo mudado. Então eu vou digitando e ele vai alterar esse nome para mim. Então, vou colocar aqui J. Então consegue ver que ele está printando ali embaixo. E ali em cima, no nome, aqui ele já está atualizando tanto a data quanto o meu nome. Por quê? Porque eu estou atualizando um estado e esse estado está sendo observado pelo useMemo, que está, consequentemente, retornando um valor atualizado para mim. E como é que eu sei que esse useMemo está realmente segurando somente esse valor do name? Então a gente pode trocar, por exemplo, o set title. Vou colocar um texto qualquer aqui, vou colocar só title, vamos apertar title. Então você viu que ele continuou com o João ali em cima, não modificou nada, porque ele está realmente só observando o meu nome. Então qualquer valor diferente disso, ele não vai ter que renderizar novamente. A gente também tem outros que seriam aqui em cima, você consegue ver, colocar use. A gente tem use context, a gente tem use debug value, que é o bug mais inútil que eu acho que existe. A gente tem o imperativo handle, que ele lida com a ref, ele usa uma ref para a gente fornecer esses métodos, como a gente viu ali do focus e do blur. Então você consegue com ele criar no seu componente esse tipo de métodos acessáveis por ref. Também temos o Use Layout Effect, que ele é próximo ao Use Effect. Ele tem uma diferença, que é síncrono com a montagem da tela, ele vai executar e ele pode alterar a sua tela. Então tem que ter bastante cuidado com ele, pois ele pode travar toda a sua renderização. E temos o Use Reducer, que é basicamente o que a gente tem no Redux, que seriam as actions que você consegue alterar um valor. Então ele meio que usa até o use state e você consegue fornecer um valor e possíveis alterações. Ele é bem usado em lógicas mais complexas de alteração de estado. Acho que é basicamente isso. Eu queria mais dar um overview de todos que a gente tem. E também acho que não compensa ficar tanto explicando assim um por um, pois à medida que a gente for usando, a gente vai vendo as funcionalidades, vai entendendo. Também tem uns que são mais usados, outros nem tanto. Mas é sempre interessante você conhecer. Então seria isso. A ideia era mais mostrar para você quais as possibilidades que você tem. E a gente vai aprendendo à medida que a gente for necessitando usar em vários exemplos que a gente terá mais para frente. Você pode apenas até limpar esse código, deixar como estava antes, remover alguns, caso você queira. Então esse name, memo, coloca o name normal. Vamos manter assim. Esse aqui também vamos colocar de volta essa função. E aqui está observando ainda mais tranquilo. Vamos limpar esse input também. Podemos tirar essa ref, remover as importações desnecessárias, realmente limpar como estava antes o código. E agora sim,
Legal, tá funcionando. E aí você pode comitar as suas alterações. Então vamos fazer sempre o básico. Ele tem esse estilo do input que a gente não usou. Então git add tudo, git commit -m. Deixa eu ver qual foi que a gente usou. Use effect and use callback. Fechamos aqui. Vamos dar um push. Git push origin, nome da branch, feature barra header. Show. A gente já tem tudo atualizado lá no GitHub. Se você quiser até remover esses consoles, então fique à vontade para comentar novamente aí. E por essa aula é isso, pessoal. Te vejo na próxima aula.